muito bem, Sara. Que entrevista, viu? Que entrevista. Parabéns pelo trabalho. Ao mesmo passo que emocione, o nosso chat se diz emocionado aqui, mandou muito recado para a gente ler para você. Também é um soco no estômago, né? Com esse depoimento na contagem de mortos, né? É, é um genocídio. Basicamente, nós atravessamos levou um genocídio. muitos mortos. Ele foi buscar os mortos, as Muito crianças. grave. O Júnior, como liderança Yanomami, ele tinha esse trabalho e ele mesmo é ameaçado de morte pelo garimpeiro. Como vocês viram nos outros vídeos, a Força Nacional, até em atividades diárias dele, a Força Nacional vai atrás. Então, território aqui também, Força Nacional, porque esse aqui é um líder, né? E um relato muito bonito que eu tive aqui de um dos funcionários do SEI é que quando o presidente Lula chega, o presidente Lula senta no chão numa roda com todos os Yanomamis e ouve eles. Foi a primeira coisa que o presidente Lula fez. A escuta, né, Júnior? Eu acho que, assim, e esse presidente, e aí o Júnior falou, esse é o mesmo presidente que vai falar com o presidente de todos os países do mundo, dos Estados Unidos, da China, do Japão. Ele está sentado aqui no chão da roda conosco. Então, eu sei que para o presidente ele pergunta, né, como estão os Yanomamis. Então, ao presidente Lula, realmente o que ele fez é imensurável, mas a gente queria ter mais presença deles no Congresso, que eles fossem levados ao Congresso Nacional, de que eles tivessem uma presença nas audiências de representatividade, sem nenhum cargo político, para poder falar das leis que implicam entre a vida e morte deles, né? Isso. Então, é isso, né? Nós, Yanomami, sobrevivemos, né? Com tanto choro, né? Tanto a luta, né? Que a gente convivenciamos, né? Nas comunidades, né? Tem muitos garimpeiros que chegaram dentro da comunidade de 50 metros, acho que é menos isso, né? 45 metros, quase derrubando, e tem outras comunidades que foram derrubadas, né? Outras unidades de pasto de saúde foram tomadas, foram queimadas, né? Então, eu fiz um papel muito importante de resistência, né? Mesmo assim, apontado a arma em mim, né? Então, esse enfrentamento que eu fiz, né? Porque se eu ficar com medo, o meu povo Yanomami vai morrer mais, né? Se eu ficar com medo, se eu eles parar, né, gritar, as crianças vão morrer mais. Então, por isso a gente fizemos, né? Então, o primeiro dia de governo do Lula, eu fui para Brasília, pedi apoio do parceiros, né, pagar meu passagem. Eu conversei dia 2 de janeiro, né, com o ministro da Saúde, Nízia. Eu mostrei todas as imagens, a calamidade da saúde, as fotos dos óbitos das crianças, né, que eu tenho. Eu mostrei todos as situações desnutridas, as crianças magras morrendo, vomitando de febre na boca. Então, mostrei tudo isso. Eu falei para a doutora Nízia, né, que era ministra, que não estava ainda, era nomeado, né? Sentei com ela que a situação que ela tem que decretar estado de emergência da saúde Yanomami, né? Abandono total. Então, precisamos essa primeira tarefa que o ministro tem que fazer. Não, o povo Yanomami vai morrer mais. Então, no dia 14, a equipe que vai fazer diagnóstico chega, né, em Boa Vista, e eu entrei com a equipe do médicos, compor tudo, né? Era 14 pessoas ou 15 pessoas, incluindo médicos, e eu trouxe aqui em Surucucu. A gente ia fazer várias missões, mas quando viram a situação, né, os médicos parece que eram 5 médicos, e foram atender, não conseguiram fazer relatório direito, né, foram atender, fazer prática. Olha, não temos como mais fazer esse diagnóstico, então liga para a equipe do Ministério da Saúde, então decretar a SPIN, né, que é a calamidade de abandono à saúde indígena Yanomami dentro do Brasil. Então, isso
a ministra fez, articulou, né? A ministra Nícia conversou com o presidente Lula. E terceiro, quarto dia aqui, quando ainda estava aqui em Surucucu com a equipe, a gente buscando, indo para as comunidades, né, ajudando os médicos, né, e com o Yanomami morreram na presença do equipe, crianças morreram, então foi situação bem grave. Aí, dia 20, 21, o presidente da República decreta a estado de emergência da saúde Yanomami. Então, a gente ficamos muito felizes com essa decretação do presidente, né? Ainda ele tem que vir nós ver, né? Para ver nós. O Zé Yanomami pergunta muito dele, ele chama ele nosso pai, cadê nosso pai que está chegando? Porque ele que alimentou, ele que salvou nós, né? Ele que acordou nós de novo, porque todos nós enxergamos a morte, né? Então ele puxou nós de novo para viver. Então precisamos conhecer ele, a gente quer pegar a mão dele, né? Então, isso é a mensagem das lideranças, das mães, as mulheres, os jovens, né? Então, hoje está sendo construído um hospital, mas a gente não sabe qual nível vai ser. A gente não tem nem papelado ainda. Esse hospital que está sendo construído foram parceiros, sociedade civil deu dinheiro, pero a campanha do iFood, junto com a CUFA, né, Central Única das Favelas de Rio de Janeiro, fizeram essa campanha e arrecadaram esse dinheiro para construir, né, o hospital. E outra organização, né, Target, também doou dinheiro, própria empresa doou, e fizeram um hospital única, acho que é do mundo, né, dentro da Amazônia, né, acho que não tem igual ou no outro, né, do outros estados, aqui dentro da floresta, dentro da terra indígena Yanomami, o hospital, não sei se a gente pode chamar de hospital, não sei se é centro de referência, ainda não está qual nível que a gente pode chamar, mas, assim, para mim é um hospital, né, que vai salvar os povos Yanomami. Né? Então, isso está saindo, e o governo Lula deu, né, para transportar materiais para construir. Então, isso é uma força-tarefa junto com a sociedade civil, né, com o governo, com as comunidades. Então, construímos esse hospital. Hoje estamos esperando o presidente Lula entregar, o próprio presidente vem aqui entregar o hospital para a população Yanomami. Né? A gente quer ver ele, a gente quer abraçar ele, que ele deu outros direitos para nós. Muito bom. Sara, a gente ouviu ao fundo em alguns momentos helicópteros. Esses helicópteros são recorrentes? Via de regra, quem é que fica sobrevoando a aldeia? Ele tem essa informação? Então, esses helicópteros são do governo, né? Do governo federal. Tem um helicóptero ainda que estão entrando, deixando alimentação, né, cesta básica de alimentos nas comunidades. Tem outro helicóptero que deixa profissionais de saúde nas comunidades, que busca alguns pacientes nas comunidades para atender aqui nesse hospital. Então, por isso, todo o tempo, vocês vão ouvir helicóptero. Cada 10 minutos, 20 minutos, tem um helicóptero passando aqui na nossa comunidade, pousando, deixando, buscando a equipe. Né? Então, aqui é o centro de voos. Né? Aqui tem aviões também, são mais de entre 20 e 25 aviões por dia do governo federal. E eles trazem o quê? Eles trazem tudo, né? Medicamento, eles trazem alimentação dos pacientes, eles trazem alimento dos cestas básicos, né? Helicóptero, aquele helicóptero lá, verdezinho, que é da FUNAI, né, que está indo deixar a cesta de alimento para as comunidades mais distância, né, onde invasão que aconteceu, né? Então ainda essa é a base, né, de recuperação. A gente fala, mas a gente precisamos realmente se recuperado, né? Porque a gente perdemos muito semente de plantação, de
de outros tipos de plantação que a gente tinha, né? Hoje a gente só tem principais macaxeira, banana, né? Outros sementes, os garimpeiros arrancaram tudo. Então ficamos 4 anos, né? Não, mais de 6 anos abandonado, né? Porque a gente conta também o governo Temer, né? O governo Temer também não deu nenhum sinal para nós, né? Então conta isso. Então, por isso, a gente, com isso, a gente precisamente se recuperar de 100%, né? Então, por isso, a gente essa continuidade do governo federal presente aqui. Se o governo sair, a força da policiais dentro da terra indígena Yanomami, a terra indígena Yanomami faz sofrer triplicado, né? Porque o valor, essa guerra comercial, ajuda a subir o preço do ouro, né? Então, por isso eu penso que como o valor de ouro está muito caro, a terra indígena Yanomami vai sofrer triplicado se sair o governo dentro da terra indígena Yanomami. Então, a gente vai sofrer mais, a gente vai morrer mais. Isso é o nosso medo. Então, por isso a gente está que realmente a terra indígena Yanomami vira a lei, né? Não pelo portaria, não pelo decreto, né? Porque decreto tem validade. A lei não. Que lei que seria essa? A lei que continue presente a governo federal dentro da terra indígena. Não existe uma lei garantindo o processo de desintrusão? Não tem. Só tudo é provisório, né? Decretos, né? Então, isso a gente precisamos. Eu não sei nome, como é que seria essas leis, continuidade, mesmo, né? A lei, né, dentro do Congresso Nacional. O Congresso Nacional tem que aprovar uma lei. O decreto do presidencial, ele tem validade, né? 1 ano, 2 anos, né? Então, foram renovados. Então, precisamos realmente que seja esse segurança, permanência à população Yanomami, né? Então, se sair a casa do governo federal aqui dentro da indígena Yanomami, é outro sofrimento que a gente vai enfrentar. Pois é, uma coisa muito importante dizer é que antes as políticas de desintrusão de terra indígena elas eram feitas de forma descoordenada. O IBAMA fazia sua parte, a FUNAI fazia sua parte, e o Newton Tubino, que é o idealizador da desintrusão, ele fez tudo, ele criou a Casa de Governo e centralizou todas as operações. Isso foi fundamental e de uma grande eficácia. O que eu entendo, Júnior, que você está colocando aqui para a gente, é que precisa de um status legal que garanta a manutenção para além governo do território Yanomami, essa proteção da manutenção da casa de governo, da assistência sanitária, da proteção das fronteiras Yanomamis. E aí eu me pergunto, Tiago, onde estão nossos deputados progressistas nessa causa tão prioritária? O governo Lula escolhe essa causa como uma prioridade. Acho que foi uma das primeiras políticas anunciadas, logo ali no dia, acho que dia 20 ou 14 de janeiro, eles já entram aqui por entender que a questão Yanomami era fundamental. E onde estão nossos deputados? Né? Estão aí tirando foto com Balenciaga, lindíssima e pronta para entrar no Congresso Nacional, fazendo muito mais imagem do que ação, por exemplo, ou então completamente involucrados em disputas políticas que muitas vezes são muito mais bate-bocas, inócuos. Então, eu chamo aos deputados progressistas para uma ação real. Venham ao território Yanomami. Cadê vocês? Deputados do PT, senadores do PT, do PSOL, todos aqueles que se preocupam, venham ao território Yanomami, levem as lideranças ao palco de Brasília, para que eles falem do destino que eles querem ter para eles mesmos, do que eles precisam. Nós não temos que falar por eles. E é por isso que o DCM está aqui, para que eles falem e para chamar a atenção da sociedade e dos políticos de Brasília progressistas. Onde estão vocês? Vocês vieram acompanhar os Yanomamis, vieram acompanhar a desintrusão? Né, nós temos hoje, assim, eu acho revoltante, de certa forma, Tiago, que a gente tenha deputados que estão preocupados em selfie, em cabelo, em fazer
proselitismo e panfletagem política, cadê as ações mais importantes para o país? Venham à terra Yanomami, e eu ia te pedir para você fazer um corte do chamado do Júnior para o presidente Sem Lula dúvida. e do nosso chamado também, onde estão os nossos deputados progressistas? Por que não vêm à terra Yanomami e por que não levam as lideranças ao Congresso Nacional? A Damares Alves colocou várias falsas lideranças aí dentro, funcionários do INSS indígena, que estão simulando, indígenas ligados ao garimpo, simulando a necessidade da PL da destruição. E o que nós estamos fazendo? Nota de repúdio? Não, isso é importante, né? A nossos aliados, deputados, visitar, né? E também tentaram já, os deputados que são contra os povos indígenas, tentaram visitar dentro de Yanomami. A gente ficamos assustados com isso, né? Como é que os deputados que são contra os povos, os direitos dos povos indígenas, originários, biomas, né, querem visitar nós, né? Mas por que os deputados, senadores do PT, PSOL, do Verde, da Rede, não visitam nós, né? Então, a gente precisamos, né? Visitar. Precisamos essas garantias para a gente continuar na luta, né? E hoje, dentro da terra indígena Yanomami, a Casa do Governo é muito importante, está sendo muito importante, né? A Casa do Governo tirou muitos garimpeiros, né? Limpou a terra indígena Yanomami, né? Varreu todos os sujeiras que tinha na terra indígena Yanomami, né? Então, tirou mais de 25 mil garimpeiros. Outros deputados locais, senadores, fizeram várias declarações. Não tem como, porque 25 mil garimpeiros tirar, não tem como. Isso o governo Lula está doido, não tem como, porque são vidas também, são trabalhadores também. A gente continuamos, não são trabalhadores, são destruidores das vidas, né? Então, o governo Lula tem que trabalhar com seriedade, com as vidas, né? Então, por isso, o governo limpou, né, a terra indígena Yanomami, tirou os garimpeiros, e hoje a gente está convivenciando de novo o silêncio e paz, de vivência, de viver, de escutar, né, para os animais, né? Antigamente a gente não via nenhum pássaro, né? Porque tantos barulhos de helicóptero, tantos barulhos de motores que fizeram, todos os animais, nossas casas foram embora. Hoje está retornando de novo, né? Então isso significa a gente recuperamos, né, a terra para continuar as nossas vidas. Então, precisamos desses apoios, que nossos deputados aliados que venham visitar a nossa terra indígena Yanomami, né? Porque a Damares quer visitar tanto, né? Quer fazer a política, quer só... A Damares visita onde estão os progressistas, né, Júnior? Isso, a Damares faz de tudo e a gente fica assustado, né? Ela entra, ela fala com todo mundo, não sei o que é. Então, a gente não quer Damares, a gente não quer os deputados que são contra os direitos dos povos indígenas, a gente não quer a deputada Fernanda, né, que é do PL, a gente não quer a Coronel, né, que ela é contra, muito total. Ela foi questionou o governo federal porque estamos escoltados, né, né, que entra porque estamos sendo ameaçado, porque nossos direitos, meu direito de ir, de vir dentro da cidade de Yanomami não tem mais, né? Não tem mais, esses direitos não tem, né? Porque é ameaçado, a gente não sabe quem está aí, né? Então por isso o governo federal colocou a escolta para nós, né? Para a gente continuar colocar a voz do povo Yanomami. É a faixa de Gaza brasileira, em certa medida, né, Tiago? A faixa de Gaza brasileira. E nós temos que fortalecer esse corredor humanitário, e por isso esse trabalho é fundamental.